Acidente entre van e caminhonete mata 13 pessoas na BR-174 em Comodoro. 8 eram pacientes que saíram de Comodoro e estavam seguindo para Rondônia para fazer tratamento de hemodiálise. Polícia Militar intensifica a fiscalização para prevenir embriaguez ao volante e acidentes durante o feriado prolongado. E o Cuiabá se prepara para enfrentar o melhor visitante do Campeonato Brasileiro na segunda-feira na Arena Pantanal. É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. A gente começa esta edição com a tragédia que chocou o estado de Mato Grosso. O acidente entre uma van que transportava pacientes renais e uma caminhonete no oeste do estado. Os pacientes eram levados para a Vilhena, em Rondônia, onde realizavam sessões de hemodiálise. A caminhonete seguia para Curitiba. Os dois veículos bateram de frente. 13 pessoas morreram. Ainda não se sabe as causas do acidente. Os veículos, uma van e uma caminhonete, ficaram irreconhecíveis. O choque foi tão forte que os carros foram parar fora da estrada. O trânsito ficou lento. O acidente aconteceu na BR-174, em Comodoro. A maioria das vítimas estava na van que pertencia à Secretaria de Saúde do município. No veículo estavam 12 pessoas, 11 morreram na hora. Das vítimas, 8 eram pacientes que saíram de Comodoro e estavam seguindo para Rondônia para fazer tratamento de hemodiálise. 2 pessoas eram acompanhantes e o motorista também não resistiu. Dos passageiros da van, uma técnica de enfermagem sobreviveu. Na caminhonete, que segundo a polícia seguia de Rondônia para Curitiba, estavam 3 pessoas. 2 morreram. Inicialmente, averiguando a cena do acidente, parece que o veículo SW4 tenha feito a transposição da faixa, invadindo o sentido contrário, e aí havendo a colisão frontal na região esquerda do veículo, de cada veículo, na região dos condutores do veículo. Os corpos foram levados para Comodoro. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias. O velório será coletivo e os corpos começaram a ser liberados agora há pouco. A lista com os nomes das vítimas está disponível no G1MT. Acidente entre um carro e uma moto na cidade de Jauru deixa um rapaz de 20 anos gravemente ferido. Uma câmera de monitoramento gravou o momento do acidente. Observe este carro branco que entra na pista. Logo em seguida, é atingido pela moto pilotada por Lucas Araújo dos Santos, que, de acordo com a polícia, tinha a preferência. O corpo de Lucas ficou no local junto ao carro e o passageiro da moto foi lançado alguns metros à frente. Consegue se levantar e sair andando. Lucas está internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Cáceres. A Polícia Civil ainda procura pelo motorista do carro. Em Tangará da Serra, por causa do aumento do número de acidentes no trânsito envolvendo principalmente motos, foi realizada uma operação de conscientização no trânsito. Mais de 1.400 multas por embriaguez ao volante foram emitidas neste ano e mais de 400 motoristas presos. A noite anterior, teve blitz da Lei Seca com mais flagrantes na capital. E com o feriado prolongado, a Polícia Militar intensificou a fiscalização para tentar prevenir acidentes. A Franci mantém a mesma rotina do pai dela nesta banca de frutas e verduras em Cuiabá. Seu Francisco Lúcio Maia morreu aos 48 anos em 2018, depois de ser atropelado na Avenida Miguel Sutil. Quem dirigia o veículo era a médica Letícia Bortolini, que não prestou socorro ao pedestre. Ela responde ao processo em liberdade, mas na época foi presa no mesmo dia da ocorrência e, segundo a polícia, com sinais de embriaguez. Esperar todo esse tempo de espera e ver a pessoa levando a vida normal, tirar da vida de um trabalhador. E até hoje nada, a pessoa vai lá, dá o depoimento dela e vai embora e não acontece nada.
entendeu? É muito dolorido isso. Na última quinta-feira, completou 3 anos que a Eunice perdeu o cunhado em um acidente de trânsito na Avenida da FEB, em Cuiabá. Ayrton Batista da Silva, de 48 anos, estava em um carro que foi atingido por outro veículo conduzido na contramão por um jovem de 25 anos. Na ocasião, uma mulher de 51 anos que estava no automóvel junto com Ayrton também morreu. 3 anos, filho dele de menor, não pôde dar um feliz dia dos pais, dar um feliz aniversário. Se ele estivesse vivo junto com a gente, seria aquela festa de alegria. Neste ano, a Secretaria de Segurança Pública tem feito diversas blitz de lei seca na capital. Até agora, já foram 60. Ontem, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 11 motoristas foram presos por embriaguez. Houve ainda o registro de 24 infrações pelo mesmo motivo. Em 2021, já são 1.400 multas aplicadas por alcoolemia e 448 motoristas presos. O feriado prolongado acende ainda mais forte o sinal de alerta dos policiais. Mas não é só isso. Com a suspensão dos decretos publicados durante a pandemia, que acaba com medidas como o toque de recolher, por exemplo, a tendência é que as pessoas passem mais tempo frequentando bares, restaurantes, festas e eventos. Com isso, a fiscalização nas ruas deve ser intensificada. Hoje mesmo nós temos aí o início de um feriado prolongado, então nós aumentamos o efetivo, colocamos o pessoal nas ruas, para estar realizando a fiscalização e identificando condutores possíveis, condutores irregulares, condutores que talvez podem mais adiante causar algum acidente. E nós anunciamos recentemente, anteriormente, uma reportagem de Tangará da Serra que mostra uma operação para diminuir acidentes, inclusive envolvendo motos. Nós tivemos um probleminha, mas agora você vai ver a reportagem. Um índice de 599 acidentes só de motos nos primeiros 9 meses deste ano. Nós tivemos já 16 mortes no trânsito este ano. Esse acidente aconteceu no começo do mês de outubro na Avenida Brasil. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o carro branco cruza a preferencial e acaba sendo atingido por uma moto. Com o impacto, o motociclista chegou a ser arremessado. Não teve ferimentos graves e sobreviveu. Acidentes como esse têm sido frequentes em Tangará da Serra e nem todos os motociclistas têm a mesma sorte. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, de janeiro a agosto desse ano, o número de mortes no trânsito aqui no município aumentou 100% se comparado com os 12 meses de 2020. No ano passado, foram registradas 8 mortes. De janeiro a agosto, foram 16. Uma das vítimas foi o entregador Brendo Adriano da Silva Lima, de 22 anos. Ele morreu ao tentar desviar de uma caminhonete que cruzou a preferencial. Outra vítima da imprudência foi o feirante Luiz Barros Gomes, de 54 anos. A moto que ele pilotava foi atingida por um carro em alta velocidade. Para tentar diminuir esses índices, a Prefeitura está com uma operação integrada para intensificar a fiscalização. Essas barreiras também têm um caráter preventivo, onde a gente verificando suspeitos, vamos fazer abordagem, busca, checagem, também podendo tirar alguns infratores da lei da rua. Um raio atingiu os equipamentos de captação de água em Chapada dos Guimarães. Foi durante o temporal de ontem à tarde. Parte do equipamento virou cinzas. De acordo com a concessionária de água da cidade, o abastecimento está em apenas 40% da capacidade. Os diretores informaram que estão sendo adotadas providências como fornecimento de água em caminhões-pipa para diminuir o impacto da falta de água na cidade, principalmente nos restaurantes e pousadas. Chapada é um dos principais endereços do turismo em Mato Grosso. Com o feriado prolongado, dobra a população da cidade com os turistas e proprietários de casas de veraneio. De acordo com a concessionária, o serviço deve ser restabelecido em 5 dias. Por isso, a concessionária orienta que turistas e moradores economizem água para evitar colapso no abastecimento. Depois do intervalo, você vai ver aqui no MTTV. O sábado foi de multiação para colocar um dia de vacinação, para colocar em dia a caderneta
de vacinas de crianças e adolescentes em Sinop. Voltamos em instantes. Foi realizado hoje em Sinop mais um dia D de multivacinação para atualizar o cartão de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Veja como foi. A ação de multivacinação neste sábado em Sinop começou às 8 da manhã e seguiu até às 5 da tarde, sem intervalos para o almoço. Colocar as vacinas em dia aí, para se cuidar bastante, né? Porque tem que viver um pouco, né? Curtir a vida e tem que se cuidar. Foram ofertadas ao longo do dia todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização contra várias doenças. As vacinas de rotina do calendário infantil, dentre as principais estão contra meningite, pneumonia, rotavírus, hepatite e no calendário do adolescente também, que engloba as mesmas vacinas. Apesar da campanha que terminaria agora em outubro ter se estendido até o fim de novembro, a Secretaria de Saúde de Sinop decidiu realizar mais um dia D para atualizar o cartão de vacinas das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem não conseguiu ir até um dos 13 pontos de vacinação durante essa ação, pode procurar uma unidade de saúde ao longo da semana. A gente orienta que as mães podem estar ainda procurando durante a semana. As vacinas de rotina, elas estão disponíveis nas unidades em todos os dias da semana, nos horários de atendimento das salas de vacina. E a gente orienta que as mães procurem para colocar em dia a carteira de vacina da criança. E a partir de agora, novas doses de vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas mediante pedido das prefeituras. A mudança foi divulgada aos municípios e validada pela Secretaria Estadual de Saúde, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite. A forma de distribuição das vacinas foi alterada por causa do prazo de validade e da baixa procura pelo imunizante em algumas cidades. Então, a distribuição das doses vai ser feita mediante a necessidade de cada município. A resolução prevê ainda que as prefeituras façam a solicitação das vacinas em uma vez por semana, às sextas-feiras. A entrega das doses será feita na semana seguinte. E agora um aviso importante para quem é de Várzea Grande. Amanhã a Prefeitura realiza o Domingão da segunda dose. O dia vai ser focado na conclusão do esquema vacinal de quem precisa tomar a segunda dose. Sobre isso, vamos conversar então ao vivo com o Sérgio Borges, que vai explicar para a gente como é que vai ser isso aí em Várzea Grande. Sérgio, boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. O principal objetivo desta ação é dar uma nova oportunidade às pessoas de concluírem o esquema vacinal, mesmo que já tenham perdido o prazo para receberem a segunda dose. Portanto, é importante lembrar que no caso das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, o prazo entre as duas doses reduziu, é de 8 semanas. No caso da Coronavac, esse prazo é menor, esse intervalo é menor, é de 4 semanas. Esta ação de vacinação vai acontecer bem aqui onde nós estamos agora, no ginásio do Fiotão, em Várzea Grande, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Além das pessoas que precisam tomar a segunda dose, também poderão vir ao Domingão da segunda dose as pessoas que não tomaram nenhuma dose ainda. Pessoas acima de 60 anos para a dose de reforço e adolescentes a partir de 12 anos para a primeira dose. Elias. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa noite para você. Segunda-feira é ponto facultativo e vai ter rodízio nos polos de vacinação da campanha contra a Covid em Cuiabá. O Tiago Terciotti explica como vai ser a vacinação. Aquelas pessoas que estão aguardando a primeira dose de vacina contra a Covid, a segunda ou a dose de reforço, precisam ficar atentas, porque na segunda-feira os polos de vacinação estarão atendendo em horário reduzido e não serão todos os polos que estarão atendendo. Eu conversei com a Valéria Oliveira, que é coordenadora da campanha de imunização contra a Covid aqui em Cuiabá, e ela explica os detalhes. Na segunda-feira só vai ter funcionamento do Senai, da 15 de novembro, e do SESI Papa, das 8 ao meio-dia. E no dia de finados nós não vamos ter vacinação. Na quarta-feira volta o atendimento em todos os polos. Bom, e olha só,
reforçando aqui, por ser ponto facultativo na segunda-feira e feriado na terça-feira, a campanha da vacina em Cuiabá vai atuar em sistema de rodízio entre os polos, né? Mas vamos ver agora como está a situação da pandemia em Mato Grosso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados hoje 79 novos casos de Covid. Já são 546.970 casos da doença desde o começo da pandemia. Uma morte foi confirmada nas últimas 24 horas e o total subiu para 13.929 óbitos. Mais de 531 mil pessoas se recuperaram da doença. O total de vacinados com a primeira dose no estado já passa de 2.440.000, 68,48% da população. Mais de 1.685.000 estão completamente imunizados, o que representa 47,25% da população. Mais de 73.400 pessoas já receberam a dose de reforço. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. A seguir, os preparativos do Cuiabá para o jogo de segunda-feira na Arena Pantanal. O Dourado vai enfrentar o Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, você que precisa ir ao banco ou resolver alguma coisa no comércio. Apesar do feriado prolongado, a Prefeitura de Cuiabá autorizou o funcionamento das atividades econômicas no dia de finados. As agências bancárias abrem normalmente na segunda-feira e só fecham na terça. Já os órgãos públicos municipais, estaduais e federais não funcionam segunda e nem terça. O atendimento só será retomado na quarta-feira. Domingo é dia de Fantástico e o Tadeu Schmidt adianta alguns destaques do programa. Oi, pessoal. Mais de 110 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19. Uma reportagem especial vai mostrar o desafio dos agentes do Programa Nacional de Imunização. Nós estamos no Rio Iriri, no Pará, acompanhando um comando de saúde que vai vacinar comunidades ribeirinhas. Nessa caixa térmica tem vacinas contra a Covid. A vacina do Covid você tomou a segunda dose já. E a rede que se espalha para levar vacinas na maior cidade do Brasil. Você vai ver como um crime que aconteceu aqui nessa rua revelou conexões promíscuas entre um falso policial e policiais civis e militares. O homem tinha uma carteira funcional falsa e dava até plantão em delegacia. Você tá delirante. Você tá equivocada. Você tá louca. Louca. Você vai descobrir que isso tem nome. Segundo episódio. É jornalismo, é fantástico. É domingo, depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver. E agora o esporte. Na segunda-feira, o Cuiabá recebe o Bragantino às 7 horas da noite na Arena Pantanal. O Cuiabá, que tem uma das melhores defesas, vai jogar com o melhor visitante do campeonato. Semana quase no fim e quem acompanha futebol sentiu falta de algo. Cadê o jogo do Cuiabá? Pois é, o time comandado por Jorginho só vai a campo na segunda-feira contra o Bragantino, em casa, na Arena Pantanal. E é aí que está o perigo. O adversário é simplesmente o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Nós conhecemos a equipe do Bragantino, sabemos a dificuldade que é jogar contra eles, tanto dentro como fora de casa. É uma equipe muito qualificada, tem um treinador de muita qualidade, um treinador jovem, inteligente, que tem ideias de jogo totalmente diferentes, jogando fora, dentro, que tipo de competição vai jogar, com jogadores de qualidade. Então, sabemos que precisamos estar atentos. Paulão é um dos protagonistas de uma defesa consistente, que sofreu apenas 2 gols nos últimos 4 jogos. O problema é que neste mesmo período o ataque caiu de rendimento, marcou apenas 1 gol. Foi este aí, feito pelo Elton, de pênalti, na vitória por 1-0 sobre o Sport. Ah, teve o gol contra o Galo também. Mas aí foi aquele presentaço do Nathan Silva, né? O goleiro Everson bobeou, não alcançou e a bola foi pra rede! A gente enfrentou equipes também difíceis nesses jogos e a gente sofreu uma certa pressão onde a gente, vale lembrar também, tivemos uma função tática muito importante e de êxito.
também. Então, faz parte, acho que vai oscilar durante o campeonato, mas tenho certeza que os atacantes ali, o pessoal da frente tem trabalhado forte para voltar a marcar e a equipe também voltar a vencer, que é importante no campeonato. Depois de Flamengo no Maracanã, Atlético no Mineirão, é hora de voltar para casa e fazer bonito contra o Bragantino. Do Cuiabá! O MT2 termina aqui, a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Fernando Corrêa da Costa, começo de feriado prolongado, quer dizer, começou ontem, né? Portanto, super tranquilo a situação por ali, nessa que é uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. Boa noite.